Você já viu na internet ou na TV alguma campanha de boicote a alguma marca ou alguma empresa? Quando as pessoas fazem isso, elas querem de alguma forma destruir aquela instituição. Isso é relativamente comum no mundo dos negócios. Mas na vida espiritual também tem uma forma de boicotar. Mas algumas pessoas boicotam a si mesmas. Isso mesmo. Elas são cristãs, elas frequentam uma igreja, mas fazem uma coisa que acaba boicotando a própria salvação eterna. Você quer saber o que é? Então não sai daí, porque está apenas começando o Fé para Hoje. Eu quero te dar um presente antes da gente continuar o nosso assunto. E o presente é o DVD O Sentido da Fé. Eu tive a alegria de gravá-lo, foi uma produção muito bonita, você vai ver que tem imagens impressionantes que vão te ajudar a compreender o conteúdo bíblico que eu apresento. Você vai encontrar temas, por exemplo, como saber se tenho fé, ou a fé e a cosmovisão cristã. São vários temas que vão ajudar você a se aprofundar nesse conceito tão importante que é a fé. E aí você está se perguntando, como é que eu faço para adquirir esse DVD? É muito fácil. Primeiro, que ele é de graça. Isso mesmo, você não está entendendo errado. O DVD é de graça, a gente manda para a sua casa sem custo algum. E tem 3 formas de você adquirir esse DVD. A primeira é ligando no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21, esse número que está aparecendo aqui para você. Ou você pode também entrar agora, e aí pode ser agora, não precisa ser no horário comercial. Entrar agora no site biblia.com.br. Lá você vai encontrar a imagem do DVD, você clica nela, vai abrir um formulário, você vai colocar alguns dados seus e o DVD vai para a sua casa de graça, você não paga nada, nem custo de postagem, é tudo de graça. Ou você pode agora também apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. É muito fácil, você abre a câmera como se fosse tirar uma foto, aponta para o QR Code e vai abrir um link, vai aparecer um link na tela do seu celular. Aí você clica nele, vai abrir uma página da internet, um formulário, você preenche o formulário e aí o DVD vai para a sua casa de graça. Nós podemos fazer isso porque nós temos os Anjos da Esperança. São pessoas que acreditam no Ministério da Novo Tempo e por isso nos patrocinam. Eles patrocinam tanto o DVD e as outras revistas também de estudo da Bíblia, quanto a própria existência dos programas. Então, obrigado você que é Anjo da Esperança e você, peça o seu DVD, é um presente. Certa vez, o apóstolo Pedro teve uma conversa muito interessante com Jesus Cristo e o tema dessa conversa era o perdão. Está aqui em Mateus capítulo 18, nos versículos 21 e 22. Está escrito assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Há pelo menos 2 coisas que eu gostaria de destacar nesse início de conversa entre Pedro e Jesus. A primeira é que Pedro dá uma ênfase no pecado, na ofensa cometida por um irmão. Parece que Pedro estava consciente de algo que a gente percebeu já também no mundo moderno. As pessoas que mais nos ofendem e as pessoas a quem nós mais ofendemos são aquelas que estão perto de nós. Parece que a gente tem bastante cuidado com as pessoas que são mais distantes, né? Os colegas de trabalho ou alguém que não é da nossa família. Mas quando se trata de um parente, do marido, da esposa, do irmão, da mãe, do pai, parece que a gente não se preocupa muito em não ofender essas pessoas. E Pedro trata desse assunto na sua pergunta. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a resposta de Jesus.
Porque Pedro, ele falou de 7 vezes perdoando alguém. Os rabinos da época limitavam a 3 vezes. Era o máximo que você tinha obrigação de perdoar. Então Pedro dobra esse número e coloca mais um para chegar no 7, no número da perfeição. E ele achava que estava sendo muito bom. Aí Jesus diz a ele, não é até 7 vezes, é até 70 vezes 7. É lógico que Jesus não estava limitando o número de perdões a 490. Ele estava querendo dizer que nós deveríamos perdoar ilimitadamente. Esta é uma mensagem que traz benefícios espirituais para cada cristão, mas não para por aí. Muitos benefícios emocionais também serão alcançados. O ser humano tem muita dificuldade de perdoar, mas o perdão é mais benéfico para quem o dá do que para quem o recebe. Guardar ressentimento destrói emocionalmente quem o guarda e aumenta a possibilidade de doenças cardíacas. Ressentimento, alguém disse, é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Há outro ponto muito importante nessa conversa de Jesus que nós precisamos aprender. Jesus estava querendo ensinar a Pedro, a todas as pessoas que o escutavam e, logicamente, a nós, que perdoar os outros é um ponto de salvação. E Jesus deixou bem claro isso através de uma parábola. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Mateus 18, 23 a 35. Jesus falou que aquele primeiro servo devia 10.000 talentos. Vamos fazer uma conta. Cada talento correspondia a 6.000 denários, ou seja, aquele servo devia 60 milhões de denários. Como cada denário era o equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador comum, aquele homem devia 165 mil anos de trabalho. Ninguém vive tanto assim. Portanto, Jesus colocou uma conta que era impagável. Vamos atualizar os números dessa parábola? Em 165 mil anos estão contidos 1.980.000 meses. Se considerarmos um salário médio de R$ 678, por exemplo, teríamos no final de um período como este o valor de 1.342.440.000 Este valor seria suficiente para comprar mais de 40.000 carros populares ou daria para montar uma biblioteca de mais de 19 milhões de livros.
Em números atuais ou daquele tempo, a conclusão é a mesma. A dívida era impagável. Mas mesmo assim, a Bíblia diz, a parábola relata, que aquele servo falou: seja paciente comigo e eu vou te pagar tudo. Ele não tinha noção do que estava falando. Mas sabe de uma coisa? Nós somos aquele servo, porque nós temos uma dívida impagável com Jesus. O pecado que nós cometemos é uma dívida para a qual nós não temos solução. Não adianta ser bonzinho, guardar a lei, não adianta você fazer nada, porque nada do que você fizer vai pagar o preço da sua culpa. É por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário e foi por isso que Jesus deu a sua vida, para que nós tivéssemos a possibilidade de salvação. É o que fala lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que a gente tem que se apegar a Jesus, porque foi o sacrifício dele que nos dá condições de sermos salvos, de ter a nossa dívida paga. O que nós temos que fazer é o que está lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. Confessar os nossos pecados a Ele e Ele tem poder para nos perdoar. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. Existe uma data comemorativa que é bem propícia para lembrar desse sacrifício de Cristo em nosso favor, que é a conhecida Semana Santa. Mas o problema é que algumas pessoas só lembram desse sacrifício nesse período. Nós precisamos lembrar do que Jesus fez por nós todos os dias do ano, todos os dias da nossa vida, porque foi aquele sacrifício que nos deu condições de salvação. Sabe, o que Jesus fez consertou o que o pecado estragou em nós. Quando o pecado entrou no mundo, nós passamos a ser condenados à morte e, portanto, não tínhamos remédio. Estávamos realmente condenados a morrer eternamente. Mas a natureza de Deus, a natureza de Cristo, combina perfeitamente justiça e amor. E por causa dessa combinação, nós temos esperança de salvação. Alguém teria que morrer. A justiça de Deus pedia um pagamento pelo pecado. Não havia outra solução. Mas o amor do Pai Celestial resolveu a questão. A frase de Jesus na cruz, está consumado, é uma linda declaração de misericórdia. Outra possibilidade de tradução para esta frase é: está pago. Jesus, naquele momento, declarava ao universo a derrota do pecado e a vitória do amor. Finalmente, o problema do pecado havia sido resolvido. O próprio Deus deu a sua vida pelo pecador. A justiça de Deus foi satisfeita e o amor pela humanidade declarado. Na cruz, a justiça e a paz se beijaram, como diz o Salmo 85:10. A vida foi restituída aos seres humanos. O pagamento pelos nossos pecados já foi feito lá na cruz do Calvário, mas é como se fosse um cheque. Nós precisamos aceitá-lo e descontá-lo para que ele seja nosso. Você precisa aceitar a salvação que Jesus garantiu na cruz e assim ela será sua. Jesus não salva ninguém que não quer ser salvo, mas a gente pode ter certeza que, se nós quisermos, a salvação é nossa. Por isso, eu convido você a aceitá-la agora. Você pode passar de perdido para salvo nesse exato momento. Na terceira parte do Salmo 32, nos é revelado o segredo para nos livrarmos do peso da culpa. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri, disse eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, 5 e 6. Confessar o pecado era o que faltava para que Davi conseguisse novamente ter paz.
Só há uma base para o perdão: o arrependimento acompanhado de confissão. Precisamos, contudo, saber que o arrependimento compreende a expulsão do pecado da vida. O ato de confessar está acompanhado do ato de abandonar, pois a justiça de Cristo não encobrirá pecado algum acariciado. Uma clara convicção do dever cristão sempre acompanha a mudança de coração. Esse é o momento de confessar seus pecados a Deus. E pode ser que você até esteja pensando que o pecado que você cometeu ou os pecados que você cometeu sejam tão grandes que não tem perdão para eles, que você não merece o perdão. Eu li um livro certa vez e a autora falava uma coisa fantástica. Eu vou parafrasear aqui para você. Ela dizia assim: você não deve se preocupar com o que Cristo e Deus pensam a seu respeito, mas com o que Deus pensa a respeito de Cristo, o nosso substituto. Nós somos aceitos por Ele. E é isso que é a mensagem da graça. É Jesus quem tem os méritos que nos trará salvação. E é por isso que a gente pode confiar tranquilamente na salvação que Ele nos dá. A nossa parte é nos arrepender, confessar o nosso pecado, como Davi fez, por exemplo, aqui no Salmo 51, no versículo 10. Ele disse o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Há duas coisas aqui fantásticas. A primeira é o reconhecimento de que Davi precisava de uma renovação do seu próprio eu, do seu próprio espírito. E a segunda coisa é o reconhecimento de Davi, que essa renovação traz transformação na sua vida como um todo. Peçamos isso a Deus e Ele vai fazer por nós também. Voltemos à parábola que Jesus estava contando lá em Mateus capítulo 18. Porque tem um segundo servo, e o segundo servo devia 100 denários. 100 denários era o correspondente a cerca de 3 meses de trabalho. Ou seja, era uma quantia bem pequena, possível de ser paga. Mas a parábola diz que o primeiro servo pegou o segundo servo, esse que devia 100 denários, sufocou e jogou na prisão para que ele pagasse a dívida. Ora, aquele primeiro servo tinha recebido o perdão de uma dívida impagável e agora não estava perdoando uma dívida pequena de alguém que lhe devia. A gente não faz a mesma coisa, não é? A gente recebe o perdão de Deus dos nossos pecados que são gigantes, mas se recusa a perdoar as pessoas que nos ofenderam e que na proporção é quase nada. O primeiro servo deveria ser tão compassivo com o segundo quanto o Senhor foi com ele. O rei disse que ele deveria tratar o seu conservo igualmente. Como ele não agiu assim, foi preso até pagar toda a dívida, ou seja, ficou preso para sempre, já que a sua dívida era impagável. Se observarmos bem, a dívida que já havia sido perdoada retornou, condenando-o a morrer preso. O ensino de Jesus é bastante claro, bastante grave. Ele está nos dizendo que se nós não perdoamos aqueles que nos ofenderam, nós não podemos receber o perdão de Deus. Olha o que ele falou aqui na oração dominical, ou na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, no versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, o padrão de perdão de Deus para nós é o mesmo que nós estabelecemos para os outros. É como se Jesus estivesse querendo enfatizar essa verdade. Então, ele fala de novo sobre isso nos versículos 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. É muito claro, não é? Se nós nos recusamos a perdoar o outro, nós também não receberemos o perdão de Deus. E tem mais uma coisa na parábola. Quando o primeiro servo se recusou a perdoar o segundo, a dívida dele que estava perdoada voltou a ser ativa. Parece que Jesus estava nos ensinando que se nós nos recusamos a perdoar os outros,
os pecados que já tinham sido perdoados voltam a ficar ativos. Isso é muito grave. Mas o mais importante é compreender que todos nós precisamos do perdão de Deus. Se queremos entrar no céu, temos que ser pecadores perdoados. Mas enquanto nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, nós não receberemos o perdão de Deus e, portanto, não estaremos salvos. Essa doutrina precisa ser motivo da nossa mais profunda meditação, porque nós precisamos muito ser salvos por Deus e precisamos perdoar. Então eu te pergunto, a quem você precisa perdoar agora? Quem foi que te ofendeu profundamente, que causou uma ferida muito dolorida e que precisa receber o seu perdão? Sabe, essa pessoa nem precisa pedir o seu perdão, porque o maior beneficiado em perdoar é quem perdoa. Você precisa se libertar desse sentimento, abrir as portas para receber o perdão de Deus. E sabe, Cristo é o nosso maior exemplo nisso. Enquanto ele estava na cruz, ele pediu perdão a Deus para aquelas pessoas que o crucificaram. Ele foi o maior ofendido do universo e aquele que mais perdoou. E nós, como seus filhos, como seus seguidores, precisamos fazer a mesma coisa. Aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Provérbios 17:9. Nós vivemos em uma época em que as crianças já não brincam mais na rua, não é? Os brinquedos eletrônicos acabaram tomando conta do imaginário das crianças. Mas antigamente tinha uma brincadeira muito comum entre as crianças, que era do telefone sem fio. Talvez você saiba como é. Um recado vai passando de uma pessoa para outra e era natural que nesse caminho de passar de uma pessoa para outra, a mensagem fosse sendo modificada. Essa brincadeira acaba sendo uma pequena demonstração da realidade. Quando passamos para frente informações que recebemos de outros, elas sempre vão acrescidas de nossa interpretação. É nesse sentido que o provérbio caminha. O sábio quer nos ensinar que a melhor coisa que fazemos é cobrir as ofensas. Ele não está falando de encobrir os pecados dos outros. O que o provérbio quer nos ensinar é que não devemos ser aqueles que promovem as brigas ao ficar difundindo as ofensas e intrigas das outras pessoas. Infelizmente, algumas pessoas se divertem ao ver outros brigando, seja fisicamente ou trocando ofensas verbais. Mas o cristão, ele não trabalha com isso. O cristão sempre promove a paz, porque ele trabalha com o amor de Deus. Olha o que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 6 e 7. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, nós que queremos viver o amor de Deus, precisamos promover a paz, se alegrar com a paz e não se alegrar com a briga entre as pessoas. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28:13. Uma das imagens mais tristes da história da humanidade aconteceu em 1972, na Guerra do Vietnã. O exército americano estava atacando uma localidade chamada Trang Bang. E a informação que o exército tinha é que não existiam civis ali, mas infelizmente essa não era uma informação verdadeira. Quando os aviões lançaram as bombas Napalm, muitas pessoas inocentes foram atingidas. Essa bomba é formada por um grupo de líquidos inflamáveis à base de gasolina. Quando entram em contato com alguém, queimam roupa e pele. Foi o que aconteceu com Pan Thi Kim Phuc,
Ela tinha 9 anos na época e foi atingida por um desses artefatos. Como a sua roupa começou a pegar fogo, ela correu para a estrada enquanto tentava tirá-la. Quando o fotógrafo a encontrou, ela já estava sem roupa e com a pele muito queimada. Kim Phuc passou 14 meses no hospital até conseguir se recuperar. A dor física daquela menina passou em algum tempo com o tratamento médico, mas existia outra dor, tanto nela, mas especialmente no militar chamado John Plummer, que durou por muito tempo. A mágoa daquela menina pelo ataque recebido, mas a culpa do John Plummer pelo ataque feito. Ele queria muito receber o perdão dela. 20 anos depois, eles se encontraram, em 1982, e ambos haviam se tornado cristãos. Ela queria estender perdão, ele queria receber perdão. Ambos se encontraram numa reunião nos Estados Unidos e eles se perdoaram. Foi um alívio para ambos, mas especialmente para John Plummer, que causou tanta dor naquela menina. Sabe, quando nós somos perdoados, nós tiramos um peso das nossas costas. E ninguém precisa viver com esse peso. O Salmo 32, escrito por Davi, é um exemplo de como o perdão faz bem. Aqui no versículo 3, ele diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite, diz o versículo 4, a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Davi estava sofrendo muito. Mas aqui no versículo 5 ele diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi se sentiu aliviado e por isso ele começa o salmo dizendo: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. No final dessa nossa conversa de hoje, eu quero te fazer 2 convites. O primeiro é para você aceitar o perdão de Deus. Ele é pleno e pode perdoar qualquer pecado. Mas ao mesmo tempo, você precisa estender o perdão para outras pessoas. E nesse movimento, você vai ter as suas dores emocionais aliviadas e vai conseguir viver em paz e salvo para a eternidade.